E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Quero abordar algumas questões relacionadas ao clássico de sábado, oferecendo uma análise sobre a nossa performance que já temos observado nas últimas partidas. O desempenho na competição realmente foi impressionante. Apesar de alguns opinarem que o Corinthians não esteve bem, é necessário enfatizar que o Palmeiras dificultou seu jogo, não é mesmo? Durante a transmissão, mencionaram que o Corinthians teve um rendimento abaixo do aguardado no primeiro tempo, mas é crucial sublinhar que o Palmeiras se destacou em campo. Notem a quantidade de finalizações que conseguimos. Houve diversas situações ao longo da partida e, respondendo a algumas indagações que recebi, trago este vídeo com uma análise tática da equipe e comentários sobre um jogador que se sobressaiu bastante. Antes de prosseguir, gostaria de compartilhar uma curiosidade interessante. Existe um quebra-cabeça disponível que se torna um excelente passatempo para ser feito com a família. Este quebra-cabeça apresenta figuras dos jogadores da equipe, incluindo o mascote e o ídolo Marcos, que ao final se transforma no logo da Sociedade Esportiva Palmeiras. É uma atividade divertida e acredito que todos se divertiriam muito. Voltando à partida de sábado, muitos se perguntam por que o Palmeiras não atuou dessa forma em outros jogos. É uma pergunta pertinente. Ao vir aqui para discutir o pós-jogo, busco ser direto e expressar minha visão. Se eu dissesse que o Palmeiras não está apresentando um bom futebol, gostaria de não precisar fazer tal afirmação, mas era a realidade. Mesmo que o Palmeiras tivesse conquistado a vitória contra o Corinthians com um gol de pênalti, não poderia afirmar que a performance foi notável? Ontem ficou claro que o Palmeiras ainda tem um longo caminho a trilhar em termos de futebol, especialmente na exibição realizada. A defesa, que foi um tópico amplamente discutido, se mostrou robusta. O atleta em campo foi essencial e ficou evidente a dedicação do Palmeiras em lances que poderiam ter sido arriscados para o Corinthians. O time conseguiu neutralizar as jogadas com eficácia, algo imprescindível em um clássico, onde a concentração deve ser total. Outro ponto que se alterou consideravelmente foi a dificuldade do Corinthians em atacar, e isso aconteceu por um motivo. Claro! Foi possível notar a eficácia de alguns jogadores na marcação-pressão. Para mim, a marcação é fundamental no futebol e quero compartilhar essa análise com todos. A defesa do Palmeiras se destacou e o goleiro teve pouco trabalho, exceto em uma defesa no final ocasionada por um erro. A marcação deve iniciar lá na frente e quando a pressão é executada de maneira correta, os atacantes avançam acompanhados pela linha do meio de campo. Isso diminui as chances de a bola alcançar a defesa e quando isso ocorre, geralmente é de forma dispersa, resultando em escassas oportunidades para o time adversário. A marcação pessoal inicia-se lá na frente. Quando essa abordagem é adotada, os atacantes se pressionam na busca pela marcação e a linha do meio de campo se posiciona junto, fazendo com que a bola chegue com menos frequência à defesa e quando chega é com menor precisão. Dessa forma, o time frequentemente teve dificuldade para sair jogando, enquanto a linha de meio de campo se organizou de maneira eficiente. O setor de meio campo do time adversário na disputa de ontem foi bastante intenso. Isso não havia sido observado em confrontos anteriores. Recordam-se do jogo contra uma equipe que participou da Libertadores. Observem como os jogadores tinham liberdade fora da área, finalizando com serenidade. Ontem, quem teve essa liberdade foi o time que deixou espaços permitindo que os concorrentes finalizassem de média e longa distância, resultando em 2 gols. O foco principal foi a marcação-pressão do time rival, mantendo os blocos mais próximos. Ao pressionar, a probabilidade de perigo diminui e a defesa consegue completar seu trabalho. Muitas vezes os jogadores não se encontraram em situações de 1 contra 1, pois o adversário não ofereceu essas chances. É importante enfatizar que a equipe atacou bastante no primeiro tempo, mas não surgiram oportunidades de contra-ataque, visto que ao recuperar a bola, o adversário rapidamente neutralizava a ação. Assim a defesa se manteve sólida. Se os defensores forem deixados em situações vulneráveis, como aconteceu em um jogo anterior,
A crítica à performance deles é justa, já que a equipe estava exposta e sofria com os constantes contra-ataques. Ontem, isso não ocorreu, representando um ponto positivo em termos táticos. Outro aspecto que apresentou um avanço significativo foi a elaboração das jogadas. É notável que um jogador pelo lado direito buscava a bola nas proximidades do lateral junto a outro jogador, se movimentando e tabelando da mesma forma pelo lado esquerdo com dois atletas. Os jogadores mais avançados, ao retroceder, ajudavam na articulação do time. Ontem a equipe estava muito mais unida, aproximando-se para fazer as tabelas. Isso facilitou bastante a transição, resultando em menos chutões. Vale a pena notar que houve uma redução nos lançamentos, e eu não sou contra lançamentos de forma alguma. Eles desempenham um papel essencial na articulação do time. Na partida de ontem, a equipe se mostrou mais coesa, aproximando-se para realizar as tabelas, o que favoreceu a saída de bola e minimizou os chutões. É claro que houve uma diminuição nos lançamentos e sou favorável a eles. Um exemplo é um passe que um defensor deu em uma partida anterior, um passe entre linhas que quebra a defesa e encontra um jogador que toca para outro na Libertadores. Esse tipo de passe é vital quando as equipes estão bem posicionadas defensivamente, mas depender apenas disso não é o bastante. O time também costuma realizar muitos lançamentos e, quando isso acontece, torna-se desafiador para o atleta desenvolver uma boa construção ofensiva, pois nem sempre esses lançamentos são eficazes, principalmente quando o adversário está bem recuado. Portanto, é imprescindível que os jogadores de ataque voltem para tabelar e organizar as jogadas desde a defesa. Dois atletas que se destacaram consideravelmente foram um atacante e um meio-campista. Embora a maioria tenha apresentado um bom desempenho, o atacante teve uma performance excepcional. Ele demonstrou grande habilidade mesmo diante de algumas críticas. Há quem afirme que ele está há 285 minutos sem balançar as redes, mas é fundamental observar as jogadas que ele criou. No jogo de ontem, ele protagonizou uma jogada impressionante, avançando pela esquerda, deixando um defensor para trás, driblando um zagueiro e finalizando, mas o goleiro fez uma boa defesa. É apenas uma questão de tempo, até que ele consiga seu primeiro gol. Ele tem sido um grande contribuinte tanto na defesa quanto no ataque e certamente terá um futuro promissor. O meio-campista se destaca pela sua habilidade de finalização. Ele mostrou que se sairá muito bem vestindo a camisa do seu clube. Se não me engano, ontem ele finalizou 3 vezes em direção ao gol. Uma delas foi uma corrida em que driblou o goleiro e tentou chutar, mas novamente o goleiro se destacou na defesa. Em outra chance, ele também arriscou e o goleiro foi certeiro mais uma vez e teve uma finalização de dentro da área que também foi bem defendida. Em algumas situações ele teve tentativas de finalizar, após arrancadas quase driblou o goleiro e ainda assim não conseguiu marcar, pois o goleiro estava atento. Em outra oportunidade ele arriscou um chute que foi defendido pelo goleiro do lado direito. Também houve uma chegada em que recebeu a bola na área e chutou de fora, mas a bola passou muito perto. Isso demonstra que com poucos toques ele tem a capacidade de finalizar jogadas. Assim, ele certamente fará uma grande diferença no ataque. Quero trazer essa análise e saber o que todos pensam sobre isso. Na minha visão, a equipe melhorou na defesa, especialmente na marcação, mostrando mais agressividade na hora de fazer faltas. O treinador já ouviu os comentários sobre a importância de interromper jogadas quando necessário. Se for para receber cartão, que seja. Se for para fazer cera, que se faça. Porém, o time não praticou cera na partida de ontem, pois o foco era marcar mais gols. Ofensivamente, estamos bastante robustos. Esta equipe consegue atuar no contra-ataque e também construir jogadas devido à sua qualidade técnica. No entanto, o espírito de luta deve sempre estar presente. A atitude demonstrada contra um grande rival precisa ser mantida em futuros embates, porque se igualarmos na intensidade e na qualidade, teremos grandes chances de vitória, visto que temos um time forte com qualidade superior em comparação aos demais. Portanto, achei que a atuação da equipe ontem foi excelente. O resultado foi pouco, considerando que estavam bem focados e cientes do que precisavam fazer em campo. Por isso sempre cobramos, pois sabemos que essa equipe pode render ainda mais.
O que vocês pensam? Deixem suas opiniões. O que notaram de diferente em relação ao que percebi? Estamos juntos. Tenham um ótimo domingo. O que aconteceu com os torcedores do rival? Eles desapareceram. Um deles me enviou uma mensagem após o jogo dizendo: ganhamos de vocês e tal. Eu respondi: meu amigo, o que você está comemorando agora? Celebrar. Após tantos anos sem títulos é algo notável, não é? Eu já comemorei 4 nos últimos 6 anos, incluindo uma conquista em cima de vocês, e 11 títulos desde 2020 pra cá. E vocês estamos juntos. Um grande abraço, que a equipe sempre vence. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. Recentemente, um vídeo explosivo circulou nas redes sociais, gerando agitação entre os torcedores do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Em um momento de sinceridade, Paulinho, o atacante brasileiro que fez história com a camisa do Galo, teria revelado em uma entrevista que se arrependeu de ter deixado o clube mineiro. O rumor rapidamente ganhou força, alimentando especulações sobre seu futuro e a relação com o Atlético Mineiro. Mas será que ele realmente sente falta de sua passagem pelo time que o ajudou a brilhar em grande estilo no Brasil? O ápice de sua carreira no Atlético Mineiro ocorreu durante a temporada 2023, quando Paulinho se destacou como artilheiro e foi peça-chave para o time alcançar a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro e a final da Copa Libertadores. Seus gols e atuações espetaculares, como o primeiro gol na Arena MRV, ficaram marcados na história do clube. Paulinho também foi fundamental na conquista do Campeonato Mineiro e no papel de protagonista na Libertadores. A relação com Hulk, formando uma das duplas de ataque mais temidas do futebol brasileiro, também alavancou a visibilidade do jogador, fazendo-o ganhar notoriedade. Porém, apesar do sucesso dentro de campo, Paulinho enfrentou desafios fora dele. A lesão na canela, que o atormentou durante a temporada de 2024, afetou suas atuações, além de seus planos pessoais. As fraturas e a sobrecarga de jogos fizeram com que ele tivesse que optar por injeções para suportar as partidas, o que comprometeu seu rendimento. Foi nesse momento que o rumor de arrependimento começou a ganhar força, sugerindo que o jogador talvez não estivesse satisfeito com sua situação no Galo, o que poderia ter influenciado sua decisão de buscar novos horizontes, como a transferência para o Palmeiras. De acordo com fontes próximas a Paulinho, a principal razão para essa insatisfação foi a gestão do time no período em que ele lidava com a lesão. A falta de suporte ideal, somada ao desejo de evoluir em sua carreira, pode ter sido um fator crucial na decisão de deixar o Atlético Mineiro. A chegada ao Palmeiras, clube com uma estrutura vitoriosa, parece ter sido uma tentativa de recuperar seu melhor futebol. No entanto, o rumor sobre seu arrependimento de deixar o Galo levanta questionamentos. Será que Paulinho realmente queria sair de Belo Horizonte? Ou a pressão por resultados o fez tomar essa decisão precipitadamente? No entanto, não podemos descartar que as palavras de Paulinho sobre seu arrependimento sejam, de fato, uma reflexão sincera sobre seu amor pelo Atlético Mineiro. Ao retornar ao Brasil, o jogador não teve apenas uma performance de destaque, mas também conquistou o carinho dos torcedores. Para muitos, ele se tornou um ícone da equipe, e sua saída foi vista como um golpe doloroso para o clube. Embora ele esteja agora em uma nova fase de sua carreira, no Palmeiras, a dúvida persiste. Será que Paulinho poderia ter escrito um capítulo ainda mais grandioso em sua história com o Atlético se tivesse permanecido em Minas? Em suma, a história de Paulinho é repleta de altos e baixos, como toda trajetória no futebol. Sua passagem pelo Atlético Mineiro foi histórica, mas sua decisão de partir deixou uma sensação de IC no coração dos torcedores. O arrependimento que ele aparentemente expressou no vídeo alimenta essa narrativa de incerteza, o que, no final das contas, pode apenas reforçar o quão importante foi sua jornada com o Galo. Resta saber se o futuro no Palmeiras será capaz de apagar a nostalgia de um capítulo brilhante que ficou para trás. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas.
Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!